temos bandeira. Bom, dando continuidade aos trabalhos, quero agradecer ao engenheiro Alexandre pela belíssima apresentação feita, e nós vamos então agora dar início aos retornos, às respostas das perguntas feitas nas Filipetas. Informo que nós temos aqui um número bastante grande de perguntas e eu vou iniciar pelas mais complexas, né? E se não houver tempo para responder todas, nós faremos as respostas via e-mail de todas elas, mas tentaremos responder a todas hoje. Licença, eu acho que tem que ir para o diário oficial, para todo mundo poder ler, já que não vai ser respondido aqui. Nós vamos verificar a sua sugestão. Tem que ir para a ata, que tem que fazer parte. Então eu vou solicitar inicialmente ao nosso engenheiro Carbonari para fazer a resposta de algumas questões que são mais pertinentes à sua especialização. Bom dia a todos. Bom dia a todos, a todas. Eu tenho aqui comigo, são 4 questões, são 4 pessoas que fizeram. Eu vou dar início ao Dr. Rodrigo Sanches Garcia, pelo GAEMA, que fez uma série de questões, 9 no total, para a gente responder. Okay? A primeira pergunta que foi colocada pelo Rodrigo foi: por que a publicidade desse tipo de audiência ocorreu somente na página, na pasta da Secretaria de Serviços Públicos e não na principal? Que motivo levou à retirada do ar desse material e informações sobre a PPP desde domingo último? A resposta é o seguinte: a questão de acesso a esse material, ele foi colocado há 30 dias na página principal, no portal da Prefeitura. Ok. E o prazo que ele ficou ali publicado, ele seguiu uma conduta da Prefeitura no tocante aos prazos que existem para esse tipo de divulgação. Mas a gente quer deixar bem claro de que esta consulta pública e esse material foi o primeiro acesso que houve a todos os senhores. A segunda fase da PPP, que será a aprovação do edital e a sequência do projeto, com mais detalhes, logicamente, essa divulgação ela será feita dentro do prazo legal. Okay? Então, essa foi uma primeira oportunidade de ser discutido esse tipo de material. A segunda pergunta é: quem que vai definir o que irá para as cooperativas e o que irá para o CIVAR? Exatamente.
Hoje, por uma questão do nosso contrato, a seletiva abrange o método porta a porta, onde aquele material é disponibilizado pelo cidadão e ele vai para as cooperativas por força de lei. Acontece que nem sempre nós temos a entrega desse material pelo município, ou seja, a gente quer que o máximo possível seja feito pela seletiva, pelo cidadão, indo para as cooperativas. Ou seja, nós queremos aumentar esse índice que nós temos hoje de 2,5%, que o secretário inclusive colocou, para cerca de 10% ao longo dos 30 anos. Agora, logicamente, não é todo o material reciclável que o cidadão vai conseguir segregar e que a coleta tipo seletiva vai dar conta. Então, o que não for triado, o que passar da seletiva, irá para o CIVAR. E a primeira fase do tratamento dele, CIVAR, que é o complexo integrado, será exatamente a reciclagem mecânica, tá, ok? Sempre priorizando a reciclagem. Senhor, o termo de referência... Olha, eu realmente preferia primeiro responder e depois a senhora faz as perguntas. É porque no termo de referência está dizendo que poderá ir, não que o material, a coleta seletiva irá. Eu só queria saber por que o termo de referência está colocado que poderá ir e não que irá. Os materiais recicláveis poderão ir para as cooperativas. Não está dizendo que irá para as cooperativas. Irá para as cooperativas. Mas toda seletiva vai... O termo de referência diz que poderá ir. Não sabemos se irá. Bem, eu não vou discutir semântica, minha senhora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a seletiva cumpre esse papel da coleta porta a porta, que na PPP será aumentada, em vez de porta a porta somente ponto a ponto, ou seja, em regiões, e esse material irá para as cooperativas. Terceira pergunta: o plano de gerenciamento para resíduos sólidos foi realizado em 2012. Está fora do prazo, hein? Quando ele foi atualizado e em que local está disponível para esse tipo para consulta? Na verdade, nós fizemos o plano de gerenciamento integrado de resíduos em 2012, mas em 2013 nós demos um passo adiante neste plano e incorporamos o assunto resíduos sólidos ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele foi aprovado por força de decreto em dezembro de 2013 e a Prefeitura tem uma comissão que está designada para atualizar as metas do plano. Mas não foram atualizadas ainda. Como faz PPP sem meta, sem plano? Isso é Eu estou respondendo pelo resíduo sólido. Eu posso consultar isso com essa comissão. Eu posso consultar isso com essa comissão que foi designada para esse tipo. A comissão não está aqui? A comissão tinha que Eu estar não sou aqui, da né? comissão. A comissão tinha que estar aqui, se ela que Qual responde. comissão? A que o senhor está citando. A comissão que o É senhor um está grupo de citando. trabalho designado pelo gabinete do prefeito. Então, mas se ele é que vai poder, se ele é que sabe responder, por que ele não está aqui? Essa coisa aqui está pela metade, meu. Está pela metade esse troço aqui, meu. Vem, Com promotor. licença, eu tenho que seguir, que são várias questões aqui que eu preciso responder. Meu, isso aqui Quarta está questão, muito que devagar, estudo muito de mentira justifica demais. a compactação do material reciclável após Blá, o blá, nono blá, ano. blá, blá, blá. O que eu quero dizer é que essas premissas aqui de em que ano que vai ser Queremos feito, como que consistência. vai ser feito, é uma premissa do estudo proposto para a Prefeitura. A Prefeitura não está adotando ipsis literis, ou conteúdo 100% técnico que tem lá, para o próximo passo da nossa PPP. Ok? Vai ficar refém da empresa contratada. Este cronograma é um cronograma proposto pelo estudo que foi trazido. E o estudo não estava disponível em lugar nenhum. Está errado isso. Os senhores devem ter lido naquele material que já foi disponibilizado. O estudo não está lá. 75% desse estudo que foi trazido, que nós aceitamos como premissa para o futuro edital que vai ser feito nos próximos passos em seguida a essa consulta pública. Tá? Então, certamente, essa questão aqui de tempo para fazer essa fase, a gente vai poder ter que estudar, a gente vai ter que estudar isso aí, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema. A quinta pergunta é: que motivação técnica para que a seletiva atinja o máximo de 75% da malha hoje? Quantas pessoas correspondem aos 25% restantes?
Eu não tenho realmente esse número em termos de população, mas certamente que a grande dificuldade que nós temos para fazer coleta são locais de difícil tipo de acesso para o caminhão coletor. Isso não é só para a seletiva, mas é para o caminhão compactador também. E todos esses assuntos aqui, na PPP, nós vamos colocar como meta aumentar todos esses números que estão aqui. Sexta questão. Em 2012, o plano municipal indicou, acho que 19, a letra não estou entendendo, 19 ecopontos e pontos verdes. Atualmente são apenas 16. Havia em 2012 280 pontos viciados. Qual estudo subsidiou esse percentual de mais de 40 pontos? Esses estudos para ser 40 pontos, ou seja, nos 20 primeiros anos, 2 ecopontos por ano, é uma meta antiga do DLU e da Secretaria de Serviços Públicos de aumentar a possibilidade do cidadão segregar o seu resíduo reciclável e trazer isso para a prefeitura e para as cooperativas. Exatamente a primeira pergunta aqui que foi feita, de que uma das metas nossas é aumentar a eficácia do material reciclável para as cooperativas através de chance maior do cidadão ele poder fazer essa segregação. E esse número de ecopontos, ele realmente é um dos pilares disso aqui que a gente defende. O ecoponto não funciona nessa cidade. Pergunta. Que motivo leva à mecanização da varrição de forma mais ampla? Eu sou mala pra caceta, você não sabe nada. A não mecanização da varrição de ruas de forma mais ampla, considerando ser um custo menor, maior eficiência e a correlação para a diminuição da poluição dispersa. A questão de 3 anos, nós fizemos uma tentativa, vamos dizer assim, da mecanização. Esse tipo de coleta, ou esse tipo de serviço, melhor dizendo, envolve uma série de implicações, desde o ponto de vista de logística, o ponto de vista de tráfego e essas dificuldades associadas a esse tipo de serviço. Ou seja, essa questão aqui de aumentar esse serviço, ou seja, implementá-lo de forma efetiva, fará parte realmente do escopo da futura PPP. Oitava pergunta. Não está claro quem se beneficiará com a produção do CDR, do tipo de energia gerado pelo CDR e da parte do biogás. Foi falado aqui na palestra do Alexandre, que a PPP irá gerar algumas receitas consideradas acessórias. De um ponto de vista bem geral, assim, a parte do biogás, que é a geração de energia, ele pode ter 2 finalidades. Tá? Uma é ele ser um instrumento energético para tornar a usina autossustentável do ponto de vista de energia, uma primeira possibilidade. A segunda, se houver uma sobra de energia, esse tipo de energia pode ser vendida. E isso vai ter que ser feito dentro dos moldes que o país pratica. De todo modo, essa é uma receita que, se vier, vai ser uma receita tipo acessória, que será compartilhada entre PPPista e poder público. Da mesma forma, o CDR. O CDR é uma fonte de energia, uma matriz energética super importante, que, se vendida para geração de energia, também entra nesse escopo. E a 9ª questão, não há correlação no item. Educação com as metas de não geração, redução, reutilização e reciclagem. Bem, doutor Rodrigo, essa questão, eu acho que aqui, para esse momento, eu quero colocar essa sua questão como uma proposta para a gente rever, ou ver o escopo do programa de educação que nós teremos no PPP, de tal forma que essa correlação que o senhor questionou, ela possa ser feita de maneira mais prática, de maneira mais efetiva. Outra questão da senhora Letícia Moroni. Teotoni, perdão. Para demonstrar o critério aplicado para que fosse definido as empresas como limitadora da participação. É isso que 4 empresas. Define-se no edital que serão 4 empresas. Por que 4, não 3, e não 6, e não 7? É uma questão do edital. Não é uma questão. Aí eu estou esclarecendo uma questão do edital. Por que o edital chegou nesse número? É minha pergunta.
Mas essa é a pergunta, por que 4? Ok, nós temos aqui, e já foi colocado, uma comissão que faz esses A comissão estudos que não vem, de PPP, a parte dos editais. Essa questão da senhora será levada em consideração na próxima Não, etapa não quero que seja do levado, eu projeto. quero que responda qual foi o critério para colocar no edital que serão 4 empresas em Campinas. Por que não 2? Por que não 1? Por que não 8? Qual foi o critério? Algum critério foi utilizado e essa pessoa tem que estar aqui para responder. Dizer que vai responder depois não é Exatamente, resposta. isso aqui é audiência. Isso é muito simples. Vocês restringiram em 4. Quero saber, por que não 3, por que não 2, por que não 6, por que não 8? Por que 4 exatamente? A definição pela formação de consórcio num processo licitatório é uma decisão técnico-jurídica que tem relação com a natureza do serviço. O que se entendeu até o momento, e é importante nós dizermos que o processo ainda não é o processo licitatório, o que se definiu até o momento é que um consórcio formado por até 4 empresas. Por que 4? Existem alguns tipos de serviços e que se entendeu, do ponto de vista técnico, que 4 empresas com know-how, se cada uma delas tiver know-how em uma especialidade, que 4 seria o número suficiente. Mas esse número ainda não está fechado, ele vai ser definido com maior precisão no momento do edital. Mas o correto, também a gente limita o número de empresas na participação do consórcio, porque um consórcio formado por um número muito grande de empresas, ele fica inviável do ponto de vista administrativo e de gestão deste consórcio. Por isso, até o momento, o que se definiu é ter um consórcio de até 4 empresas. Se pegar todas as PPPs no Brasil, todas de resíduo, não é uma nem 2 não, todas, nenhuma restringiu dessa forma, todas, só essa. É no mínimo estranho. No mínimo questionário. Só uma questão de ordem técnica, nós temos 300 pessoas nesta audiência pública que precisam ser respeitadas, que têm seus questionamentos por escrito, conforme a regra previamente estipulada, e para que a gente possa avançar na resposta aos questionamentos, nós vamos responder aos questionamentos que foram dirigidos à mesa conforme a regra estabelecida e para que a gente possa respeitar as 300 pessoas que estão aqui nesta sala. Vamos respeitar a população. Hoje é um dia muito triste e fazer um edital sério que não queira só chupinhar a cidade. Isso é que é respeito, tá? Hoje é um dia muito triste. Nós lamentamos profundamente, né, essa PPP por 30 Nós anos. não estamos falando do tipo de edital. Ele nem foi feito ainda, ele será feito em função do resultado desta reunião. Então, vamos E o lá, edital que está no site, o mais que uma é? questão. José Valturino Schneider. E não E o A utilização mais comum é do CDR em outros países. Senhor, O as CDR, perguntas como já deveriam foi- ser respondidas por ordem de chegada e nunca escolhidas por vocês. Eu nunca vi isso daí. Escolher as Falando perguntas que quer do responder. CDR, o CDR, como eu já falei, é uma matéria-prima, uma fonte de energia. Ou seja, ele é um tipo de material que ele prima por um poder calorífico satisfatório de fornecer energia para quem precisa dela, como por exemplo uma troca de matriz energética. Então, aonde que ele pode ser consumido, vamos dizer assim? Empresas que usam combustível em larga escala e que necessitam, por uma questão na parte de meio ambiente ou na parte financeira, fazer a troca da matriz, e o CDR é uma ótima chance para que isso seja feito. Isso É o que se pretende é aqui. incineração com material reciclável. Vai ser queima de material reciclável. CDR é produzido com materiais Senhor recicláveis. Sérgio Augusto Caruso Filho, qual será a entidade para regularização dos serviços? Haverá remuneração a essa entidade? Quem irá fazer o desembolso e de quanto será? Até o ponto que eu tenho conhecimento, a Prefeitura de Campinas tem um convênio firmado com a Ares PCJ, que é uma agência reguladora, para todos os assuntos ligados ao saneamento básico.
E, ao que tudo indica, certamente, no nosso assunto, será ela que irá fazer essa regulação. Mas é um assunto ainda a ser definido no escopo total e final do nosso projeto. CDR é incineração. Incineração Dona Tereza nessa Penteado, cidade. a pergunta é, causa estranheza os estudos que foram bases para a PPP não estavam no site. Dessa maneira, não pudemos analisar os estudos e compará-los com edital e outras informações fornecidas pela Prefeitura. Pergunto se isso não seria o motivo para o cancelamento do processo, pois não foi possível a participação efetiva da população. Como eu disse, não estamos aqui ainda discutindo o edital. Essa é a próxima fase, que é o resultado dessa consulta pública. Será edital licitatório para a implantação da PPP. E o edital que está lá no site? Nós vamos pegar todas as contribuições aqui trazidas, vamos considerá-las todas no sentido de fazer esse tipo de edital, que novamente será submetido à consulta pública para os senhores, conforme a lei prevê. E o edital que está no site? A segunda coisa que Fui eu que perguntei. E o edital que está no site? Isso que eu quero saber. Da onde veio? Os estudos foram trazidos pelo capital privado, pelas empresas privadas, para a Prefeitura. Nós, a comissão das PPPs e a comissão técnica que foi formada para tanto, analisamos o escopo de todos esses estudos, do escopo final desse estudo, aproveitamos, em síntese, do ponto de vista legal, jurídico, econômico, financeiro e técnico, por volta de 75% do estudo que foi trazido. Agora, a função nossa, municipal, é divulgar para os senhores não o estudo que foi trazido, e sim o que nós, do Poder Público, queremos como edital final. Tudo bem, eu já pedi pela lei de acesso à informação, agora eu quero saber, e os 800 mil? Se a empresa que trouxe estudo, os 800 mil foram pagos o quê? Quero agradecer ao engenheiro. Não respondeu minha pergunta, por favor. Os 800 mil está onde? Foi ela que veio agora. Eu que fiz essa pergunta, eu quero saber dos 800 mil. A sua pergunta foi respondida. Não, eu quero saber dos 800 mil. Não foi, não. Não foi, não. Quem decide se foi sou eu que fiz. Vou passar a palavra ao Foi respondida. Silvio Eu que fiz. Não foi. a sua Eu vou fazer pelo resposta. site, beleza? Vocês vão ter que responder. Gaema, atenção, por favor. Maria Por favor. Possato, Protege ela esse povo aqui, que tá faz todo mundo lascado com esse troço. Tem dois. Quero saber os 800 mil. 28.1.1 da minuta do contrato estabelece que o poder concedente segregará recursos disponíveis de sua titularidade em valor equivalente a contraprestações mensais a fim de garantir o pagamento. Sugestão: sabendo que essas contraprestações serão utilizadas para fim de composição das garantias do fundo garantidor, levando em consideração que a proposição de número de parcelas de referência abaixo já são utilizados em diversos processos do mesmo modelo PPP. Nessa fase, a título de contribuição, a sugestão é que o número de contraprestação a ser definido pela municipalidade seja de 5 contraprestações vigentes por todo o período de duração do contrato. Ela fala sobre o fundo garantidor, a Maria Aparecida, é uma boa sugestão. Eu acho que 5 contraprestações é um número razoável para ser mantido no fundo garantidor. Eu acho que isso nós podemos, eu não sei se isso já está previamente fixado, mas eu acho que 5 contraprestações é um valor razoável para ficar mantido no fundo garantidor. Como o Alexandre apresentou na proposta dele, a receita hoje, toda a receita com a taxa do lixo, ela vai ser segregada no fundo, e esse fundo vai ser utilizado também como fundo garantidor. Então, a manutenção de um saldo lá de no mínimo 5 contraprestações como garantia, precisamos estudar um pouco aí. Ela está dizendo que esse modelo já tem sido usado em outras PPPs, é um número razoável e pode ser adotado no nosso modelo.
Agradeço ao secretário Silvio. Agora eu vou pedir ao engenheiro Alexandre Gonçalves para responder a mais uma série de questionamentos.